Olá a todos, me chamo Tainara e juntamente com o meu grupo a gente vai apresentar um pouco sobre os assuntos abordados no projeto 3, feito a partir da disciplina de Sistemas de Controle 1, do professor Ademar Gonçalves de Costa Júnior. Meu grupo ele é composto por Gabriel Diniz Gomes, Maria Isabelle Freire Correia e Tainara Lopes Santos Cavalcante. Bom, fazendo uma breve introdução aqui sobre os assuntos, a gente vê então que a função de transferência obtida pelo circuito foi em virtude do circuito proposto ao nosso grupo e os componentes que foram deles decorrentes. A função de transferência eu não vou me apegar muito, porque ele foi abordado de uma forma bem mais explícita nos outros projetos. Então, a gente tem que a função de transferência obtida foram a mesma, como também os polos encontrados. Aqui no conceito de estabilidade, a gente pode falar de uma forma introdutória as maneiras nas quais foram necessárias para poder analisar o circuito proposto. Então, partindo do conceito principal, que é a estabilidade e o qual a sua importância nos sistemas de controle, é que ele é formado, então, pela resposta de um sinal forçado mais um sinal de uma resposta natural. Isso daí, então, é virtude a uma análise feita em malha fechada, podendo, então, abordar o critério de... Na imagem ao lado, a gente vê, então, a entrada e saída, e como é que a gente pode relacionar isso para conseguir chegar a uma equação característica do nosso sistema. Então, aqui a gente relacionou a saída com a entrada, por conta da realimentação feita do sistema, e a gente obteve que o GDS sobre o RDS foi igual a 3,98K sobre S mais 3,8 mais 3,98K. Por se tratar, então, de um sistema de primeira ordem, a sua resolução foi de uma forma muito direta. Então, bastamos, então, igualar as variáveis a zero para obter os polos desejados. Aqui em seguida, então, a gente pode ver que aplicamos a tabela de Rolf e determinados valores nas suas respectivas colunas. E a gente aqui, em seguida, a gente viu que a equação proposta, como foi dito anteriormente, igualando a zeros, obteve um K igual a menos 0,95. Então, o que é que isso quer dizer? Isso nos possibilita, então, analisar e ver a localização dos polos no plano S. Aqui na imagem abaixo, a gente vê de uma forma bem direta como é que a gente pode classificá-los. Então, aqui, para um K menor que menos 0,95, ele é visto como um sistema instável. Isso porque quando ele é substituído na equação que é encontrada anteriormente, o polo localizado está na região direita do gráfico. Já para um K maior que menos 0,95, o sistema é classificado como estável, por os seus polos estarem localizados no lado esquerdo do gráfico. E para um K igual a menos 0,95, o sistema é classificado como marginalmente estável. Bem, o erro em regime permanente consiste na diferença entre a entrada e a saída quando t tende a infinito. E para o sistema ser considerado estável, a resposta natural deve tender a zero quando o tempo tende a infinito. Então, para se determinar os erros em regime permanente, é aplicada uma resposta forçada. Neste caso, serão aplicados sinais degrau de amplitude 1,7 e rampa unitária, para que assim possa-se analisar o comportamento do sinal EDS advindo da realimentação. Então, sabendo que no sistema em malha fechada, EDS pode ser descrito como RDS dividido por 1 mais GDS, e tendo conhecimento do teorema do valor final, que afirma que o erro em regime permanente é igual ao limite em que t tende a infinito de E de t, e que o mesmo é igual ao limite em que S tende a zero de S vezes o E de S. Então, tendo conhecimento de E de S, nós podemos substituir e obter a seguinte equação. Aplicando então uma entrada do tipo degrau, com amplitude 1,7, a partir do teorema do valor final, nós temos que o valor do erro em regime permanente pode ser calculado a partir da seguinte equação. 1,7 dividido por 1 mais limite em que S tende a zero de G de S, que é a nossa constante de posição.
calculada a seguir e obtida como tendo um valor de 1,047. Substituindo a constante de posição na equação anterior, obtemos então que o seu valor em regime permanente de erro é aproximadamente 0,83. Aplicando agora uma entrada do tipo rampa unitária, nós temos que o seu valor de erro pode ser definido através dessa seguinte equação, na qual o seu denominador é a nossa constante de velocidade, que foi calculada a seguir, e pode-se observar que tem o valor de zero. Então, substituindo-se na equação anterior, nós obtemos que o erro em regime permanente, aplicando-se a entrada do tipo rampa, ele tende a infinito e, portanto, é um sistema instável. Então, agora partindo para a parte das simulações, na estabilidade e na classificação, primeiramente a gente obteve o valor de K de menos 0,95. Então, se o ganho for menor do que menos 0,95, a gente tem que o sistema será instável. Se o ganho for maior que menos 0,95, o sistema será estável. E se o ganho for igual a menos 0,95, a gente tem um sistema marginalmente estável. Então, a gente partiu para fazer 3 exemplos. O primeiro é de um sistema instável, no caso para K igual a menos 2. E aí a gente obteve a curva do sistema instável com um impulso de 1,7 aplicado na entrada. Agora um exemplo do sistema estável. A gente utilizou o K igual a 2. Então, a gente obteve a curva do sistema estável com impulso de 1,7 aplicado na entrada. E o exemplo 3 é de um sistema marginalmente estável, no caso, para K igual a menos 0,95. E aí a gente obteve a curva do sistema marginalmente estável com o impulso de 1,7 aplicado na entrada. Agora, partindo para os erros em regime permanente, a gente fez o S igual a 0, então o Kp eu vou ter que vai ser 3,98 sobre S mais 3,8 e o Kv vai ser 3,98 vezes S sobre S mais 3,8. E aí, a gente tem o resultado, né? Primeiramente, a gente fez esse if para classificar o erro. Então, a gente tem que se 1 mais Kp for igual a 0, o erro, quando aplicado ao degrau, ele é infinito. Se não, o erro degrau vai ser 1,7 sobre 1 mais Kp. E aí a gente printa o erro degrau. E se o Kv for igual a 0, a gente tem que o erro, quando aplicado à rampa, é infinito. Se não, o erro para a rampa vai ser 1,7 sobre Kv. E aí a gente printa o erro para a rampa. E aí a gente obteve como resultado que a constante de erro do degrau é 1,0474 e a constante de erro da rampa é 0. O erro quando aplicado no degrau é 0,8303 e o erro quando aplicado à rampa ele vai ser infinito. Então é isso, essa foi a apresentação do nosso projeto 3. Agradeço a atenção, obrigada.